Donald Trump está montado no cavalo branco, o cavalo da falsa paz, o cavalo que mostra que todos eles têm o mesmo objetivo. O teu Bolsonaro, o teu Lula, todos eles estão todos montados no mesmo cavalo e, né, no mesmo propósito da besta. Quando João se põe na areia do mar e começa a ter as visões, Deus começa a mostrar para ele os fatos que irão acontecer dentro de todo um cenário que encontra-se no selo, que não tinha como se formar, ser concluído, porque faltavam as peças chegarem e os cavalos cavalgarem para trazer as peças para o entendimento e montar o figurate. Quando as peças vão chegando e o momento ocorre em que os cavalos cumprem com seu papel nos acontecimentos, à medida que os selos são abertos, ou seja, à medida que Deus permite todo o plano começar o seu start. À medida que acontece os cavalos, essas peças chegam estruturando o entendimento no figurate, acompanhando os selos que estão abertos. Principalmente vendo os cavalos, todos eles cavalgando no cavalo branco, todos eles montados em todos os cavalos. Na verdade, todos eles que têm o mesmo objetivo, todos eles estão montados no mesmo cavalo. Estão produzindo o cavalo da falsa paz, da miséria, da fome, mas eles querem ser tidos consagrados como heróis. Eles estão produzindo a guerra, mas eles querem a paz. E o Donaldo está lá sentado, montado num cavalo branco, dizendo que eles querem a paz. Que até então, há um passado não muito distante, estava brigando com o Lula, o Nove Dedos, mas de repente ele ficou assim como um estalo de dedos. Repentinamente ele começa a admirar o Lula. Por quê? Porque todos eles não podem estar brigando. Porque todos eles têm o mesmo objetivo. Se todos eles têm o mesmo objetivo, todos eles estão montados em todos os cavalos coloridos. É por isso que nenhum deles enganam os eleitos. Nem Bolsonaro, nem Lula. Né? Mas quem já está marcado e é crente marcado já está. Por isso é que tem lá os decapitados. Os apostatados. À medida que chega a peça que nos traz o entendimento de que a peça, que a Liga Árabe já começa a aparecer e ser evidenciada nas nações, a gente começa a ter a peça para montar e inserir e começar a entender, projetar esses cavalos, montando e estruturando os figurados para os próximos cenários. Porque eles preconizam a paz. Mas da reunião deles tem um representante do Islã, do islamismo, da Liga Árabe lá com eles. Paulo Guedes está fazendo atualmente um comentário sobre um elefante que está dentro da piscina. Os Estados Unidos outrora tinha a ameaça do Japão em questão de competitividade mundial. Agora, com a Liga das Nações, com a Liga Árabe e o emergir da besta, emergir do dragão vermelho, a China comunista, eles estão se formando em blocos, 10 cabeças e 10 chifres, para combater os Estados Unidos. Combater, mas só que a fragilidade que eles estão produzindo, na verdade, chama-os para a união, para não perderem terreno de domínio mundial, de domínio de seus domínios e as suas influências. Hoje todos eles estão montados no cavalo branco, preto, azul, o que tu quiser. Estão produzindo tudo, fome, miséria, tudo! Donald está montado no cavalo branco. Enquanto eles falam paz, eles estão reunidos e trazem um
Terrorista tá lá com eles, rapaz. Terrorista islâmico também tem uma cadeira cativa lá na ONU com eles. Terroristas que decapitam cabeça. Agora imagine quando essas 7 cabeças de chifre tomarem mais força. E eles estão chegando. A besta está emergindo. A besta, o monstro, está se formando. Quando o Paulo Guedes fala na questão geopolítica dos Estados Unidos, o dragão que estava na piscina, o elefante, e que a Liga das Nações estão chegando, a China, o aparecimento da China comunista tomando força, é aí é que chega mais uma peça desse quebra-cabeça. A gente de posse de mais uma peça para montarmos o figurate, principalmente em Apocalipse 20. Eles pedem paz e segurança, preconizam paz, mas recepcionam, né? E dão uma cadeira cativa lá para um terrorista que degola a cabeça. Eu não sei se eu mostro. Eu não sei. Tira as criancinhas da sala. Tira as criancinhas. Não sei se eu mostro. Eles falam paz, mas tem lá um terrorista que degola a cabeça. Está reunido com eles. São sujos ou não são? Eles são sujos ou não são? À medida que chegam as peças, a gente começa a conjecturar de forma firme e certeira que a gente pode montar esse figurate, todos esses elementos desse quebra-cabeça, e começa a fazer valer. Aí a gente começa a entender que quando a palavra fala e quando João traz as visões, a gente começa a entender que quando o poder deu a autoridade à besta, a gente começa a entender que é a própria besta, é o próprio dragão que está se dando o poder. Ele está precondicionando, ele mesmo está se produzindo, está produzindo alto poder em si, constituindo uma grande ameaça nas outras nações. Eles estão tomando força. O monstro está tomando corpo. É aí que a gente entende quando chega essas peças para o figurate. E aí, na passagem do capítulo 20 de Apocalipse, quando João teve a visão na ilha de Pássimo, que a besta deu, o dragão deu a sua autoridade, no capítulo deu, e também ele vê a imagem dos degolados, que essa passagem muitos acham que precisam se preparar para não ser pego de surpresa. Porque ele tem a visão, ele vê as almas dos decolados, dos decapitados por causa do testemunho de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, e nem nas mãos, em nenhum lugar não. Recusaram. Muitos acham que isso aqui é só na grande tribulação. Não. Pior que estão enganados. Esse fato não vai acontecer na tribulação tão somente. Já está acontecendo. O mesmo que senta na cadeira cativa é o mesmo que está produzindo já esse cenário prévio. Eu não sei se eu mostro ele. Ele está lá na cadeira cativa já produzindo esse cenário. Então isso aqui não vai acontecer no arrebatamento, começa no arrebatamento, já acontece. Mas Deus vai livrar o seu povo eleito. Ele vai livrar da provação. Ele vai livrar os seus fiéis. A sua noiva será tirada da terra. Porque ela não precisa participar disso aqui, porque ela já abraçou o evangelho. Já valoriza a graça, o tempo para libertar-se. Já abraçou e entende o evangelho. Não faz sentido Deus pegar a sua noiva e participar. Porém, quando até onde o momento e o cumprimento dos cavalos não chegarem no ponto certo para o arrebatamento acontecer, até aí nós vamos contemplar, infelizmente, cenários horríveis. O que está acontecendo? Guerras e guerras, destroços, destruições, escombros, guerra em Gaza, guerra em Israel, guerra nas nações, Ucrânia se movimentando, mortes, guerra, tudo. Por quê? Porque os cavalos estão acontecendo. A igreja que ainda não subiu, está na terra, está contemplando.
Enquanto eles falam de paz, enquanto o dono do templo aperta a mão do outro lá, eles estão fortalecendo o dragão que cada vez mais está crescendo. Pois o terrorista tem uma cadeira cativa. Olha ele aí, ó. Olha aí, eu não sei se eu mostro isso. Olha ele aí. Islâmico tendo uma cadeira cativa que degola a cabeça. Aí, ó. O Donald, ele monta o cavalo branco. Ele está montado. Está lá, ele está cavalgando no cavalo branco. Não tão somente ele, mas também os demais. Todos eles têm o mesmo objetivo e todos eles estão montados no cavalo branco. A Liga Árabe está se formando. O monstro está crescendo. Apertem o cinto, crianças. O monstro está dando a si mesmo o seu poderio. Todos eles cavalgam o mesmo cavalo. 10 diademas, 7 cabeças, 10 diademas. E todos eles montados no cavalo, correndo.